Shalom, pessoal. Eu estava em uma das minhas aulas aqui em Dallas, por volta de meio-dia, horário local daqui, 14 horas aí no Brasil. E foi me pedido para relatar a situação política social do Brasil. Surgiu esse assunto na sala e então falaram, olha, nós queremos que você dê um relato para nós da situação político-social brasileira sob a perspectiva de um judeu messiânico. E eu achei muito oportuno essa pergunta e expus então para a sala de aula e para o professor, no caso, um rabino judeu, discípulo de Yeshua também, e comecei a expor então os problemas que nós enfrentamos sob a perspectiva de um judeu messiânico. Então eu inseri aí o ódio, né, a posição contrária dos últimos governos em relação a Israel, o antagonismo que tem se vivido em relação à lei de Deus, né, o posicionamento, a tentativa de manipulação social contra valores chamados aí na sociedade de valores judaico-cristãos ou valores bíblicos, e do índice de violência, 60 mil homicídios por ano, então praticamente uma situação de guerra civil, né? Pouquíssimos investimentos em educação, em saúde, enfim, problemas que vocês e todos nós brasileiros conhecemos muito bem. E durante esse relato eu mencionei que teremos eleições agora próximas, e no mês que vem, e que urge que o povo do Eterno, né, os discípulos, os servos de Deus, orassem, porque eu vejo que nosso país precisa ser liberto, nosso país precisa de libertação, nosso país precisa de reiterar os valores que têm segurado essa nação, né, que fazem bem à nação. E então comecei a falar a respeito das eleições, e aí um dos colegas, né, da sala ficou de pé, até me assustou um pouco, praticamente ao término ali da minha palavra, o sujeito ficou de pé e se apresentou, falou, eu sou pastor, eu pastorei algumas igrejas aqui na região de Dallas, e eu queria orar agora, eu queria orar por segurança. Eu queria orar para que Deus para que Deus possa dar livramento de morte. Aí eu falei, mas o senhor está falando isso em relação a quê? Eu falei, não, você falou em relação a eleições, tem algum candidato que está apregoando valores aos quais nós defendemos, nós como discípulos de Yeshua? Eu falei, olha, tem sim. Tem um candidato que tem se despontado, tem até ganho certo apreço da comunidade evangélica no Brasil, porque defende realmente valores que são essenciais e decisivos para essa comunidade evangélica. Então esse candidato ele tem conquistado muitos adeptos e ele sofre realmente em relação ao posicionamento da mídia. A mídia toda é contrária, a esquerda totalmente se une contra esse candidato. E relatei, falei, não aqui nesse vídeo não é fazer apologia a ninguém, mas eu mencionei a posição do Bolsonaro porque esse pastor se levantou e perguntou, há alguém que proclama valores que se aproximam mais da Bíblia? Essa foi a pergunta dele. E não é segredo para ninguém, eu mencionei então o nome do Bolsonaro, e ele parou num momento e falou, vamos orar por ele. E começou-se então uma oração na sala de aula, para proteção, para que Deus guardasse a vida do candidato Bolsonaro, o qual eu havia mencionado, que era aquele que se aproximava mais, né, de valores bíblicos. Isso foi meio-dia, 2 horas aí no Brasil. Estava eu na biblioteca estudando e recebo então a mensagem via WhatsApp daí do Brasil, dizendo que o Bolsonaro havia sofrido esse atentado lá em Juiz de Fora, por volta aí das 15 horas, que aqui devia ser cerca de 1h da tarde, mais ou menos, o horário aí do Brasil, 15 horas, e veio à minha mente imediatamente, né, que na hora eu não entendi por que aquele pastor se levantou e sentiu de orar por proteção. Então, na hora veio essa confirmação, realmente foi algo que o Espírito do Eterno nos incomodou ali naquele momento, num ambiente de aprendizado, a gente não estava vendo nada em relação ao assunto de política, surgiu o assunto,
Foi me pedido para então dar uma exposição, e esse pastor então se levanta e sente de Deus de orar junto com a sala de aula por proteção, por livramento da morte em relação específico ao candidato Bolsonaro. Então eu estou aqui fazendo esse vídeo para atestar que é necessário que o povo de Deus se una em oração e clame ao Eterno para que o Eterno seja totalmente soberano nesse processo democrático das próximas eleições. Que a vontade de Deus seja estabelecida. Não estou aqui fazendo esse vídeo pedindo seu voto para ninguém, estou aqui pedindo para que você, que se identifica como servo de Deus, discípulo de Yeshua, Jesus, para que você possa colocar, mais uma vez, esse processo eleitoral nas mãos de Deus, sobre a soberania de Deus. E que você ore para que a vontade do Eterno seja feita. E ore também por proteção. Proteção não só à vida do Jair Bolsonaro, mas proteção de todos os candidatos também. Né? Para que Deus guarde e que não haja anarquia, não haja assassinatos, não haja atentados, não haja atos de terrorismo, mas que o Eterno guarde sobre o seu shalom todo o nosso processo eleitoral e que a vontade dele seja estabelecida por meio dessas eleições. Meus irmãos, eu creio, eu concordo com uma coisa, o nosso país precisa de libertação. Nosso país precisa de libertação. Nosso país precisa de um breakthrough, como a gente fala em inglês, de um ponto de cisão, de um ponto de ruptura. Fica aqui esse pedido, para contar a você esse testemunho que aconteceu aqui hoje, né? Horas antes do candidato sofrer esse atentado, alguém aqui que não está familiarizado em nada com o nosso processo eleitoral, com a nossa situação, levanta e sente de Deus de levantar um clamor pela proteção da vida desse candidato em específico. Então quero aqui, fica aqui meus votos de refuah shlemah, de cura plena para o Bolsonaro, agora em recuperação, e oramos também para a preservação da vida de todos os candidatos, para que o Eterno possa guardar esse processo e possa estar soberano sobre esse processo também. E eu termino dizendo o seguinte: domingo agora à noite entra Rosh Hashanah, ou Yom Teruah, o dia da trombeta. Essa é uma festa no judaísmo que celebra o aniversário da criação, mas biblicamente a celebração dela remete ao toque do shofar. Toque do shofar remete à atenção, a um alerta, a um chamado da parte de Deus. A voz de Deus soa para chamar o povo ao arrependimento. Porque 10 dias depois é o dia da expiação, Yom Kippur. Então, Rosh Hashanah marca o dia do juízo, Yom Kippur, o dia do veredito. Então, estamos chegando em dia de juízo e o inimigo sabe que está sendo julgado. As forças demoníacas que controlam o nosso país sabem que estão prestes a serem julgadas. Em especial por causa da entrada de Rosh Hashanah nesse próximo domingo. Então, por isso você tem que orar comigo. Clame ao Eterno em nome do Messias, para que o Eterno possa cuidar desse processo, para que ele possa realizar a sua vontade através do nosso voto, que a democracia seja usada como uma expressão da vontade de Deus, como uma extensão da vontade do Eterno. Esse é o nosso clamor. Se você é servo do Eterno, discípulo de Yeshua, assim como eu, vamos nos unir nesse propósito, clamando pela soberania de Deus e para que a sua vontade seja feita no nosso país, na nossa nação, entre o nosso povo. Porque a nação que tem um governante que teme, que reconhece os princípios divinos, essa nação é abençoada. Eu desejo você um Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce, e que entremos em 5.779 com muita fé, com muita saúde, com muitas revelações e bênçãos do Eterno sobre a sua vida. Shana Tová e sigamos firmes em oração. Shalom.